Chegou a hora de falar mais uma vez da nossa série especial sobre a reforma da Previdência. Nosso convidado é o consultor legislativo, especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. Queria trazer hoje o tema aqui sobre a questão do cálculo do benefício. Pela nova proposta, a aposentadoria ficaria sujeita a uma média de 100% de todos os salários do trabalhador. E hoje, essa conta é feita com base em 80% em cima das maiores remunerações. Ou seja, no início, o trabalhador geralmente, no início de carreira, ganha menos. E aí, se a média pegar todo o tempo de trabalho, quando ele se aposenta, provavelmente isso jogará o valor da aposentadoria mais para baixo. Isso é uma crítica muito grande de quem é contrário à reforma nesse ponto. O novo texto mexe exatamente nessa questão, no poder, talvez, de compra e na renda do trabalhador que se aposenta. Isso não vai prejudicar a economia do país, em certo sentido, porque diminui o poder de compra dessas pessoas numa idade que talvez eles precisariam gastar mais para se manter. Como é que você avalia esse ponto? Pois é, Pedro, eu acho que esse se tornou um dos temas mais complexos da proposta, e eu acho que ele é complexo justamente porque a situação atual é complexa. Vamos ver, o que está acontecendo é que a proposta de reforma da Previdência unifica o cálculo da aposentadoria e hoje esse cálculo é feito por diferentes fórmulas de acordo com o tipo de benefício. A gente tem, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, dois cálculos diferentes. Um é a aplicação do fator previdenciário, que considera o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do segurado, sendo que a expectativa de vida muda todo ano. Um outro cálculo é a chamada Fórmula 85-95 progressiva, que é a soma de idade e tempo de contribuição de 85 para mulher e 95 para homem, que isenta esse segurado de aplicação do fator previdenciário, quer dizer, vai para 100%. Aí dentro do INSS ainda vou ter centenas de milhares de pessoas se aposentando na aposentadoria por idade, cujo cálculo é 70% mais 1% por ano adicional de contribuição. A aposentadoria por invalidez é outro cálculo, é 100% mais 25% se a pessoa precisar de cuidador. Servidor público, várias fórmulas diferentes. Se for até 2003 é o maior salário, se foi entre 2003 e 2013 é 100% da média dos 80% maiores salários, sujeito ao teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se foi depois de 2013, essa mesma conta sujeito ao teto do INSS. Quer dizer, é uma confusão. E aí a PEC tem algum mérito de falar, olha, vai ser a mesma fórmula para todo mundo, 60% da média mais 2% por ano de contribuição adicional a 20 se homem, a 15 se mulher. Quem que essa fórmula impacta principalmente? Existe aí um receio de que, olha, se é 60% mais 2, você está colocando para o trabalhador mais pobre 40 anos de contribuição para conseguir 100% da aposentadoria, que é quando essa conta ficaria 100%. Isso não é verdade. E não é verdade por quê? A reforma da Previdência está mantendo um mecanismo constitucional que é a vinculação do salário mínimo à Previdência. Quer dizer que nenhum benefício previdenciário pode ser abaixo do salário mínimo, mesmo que a fórmula de cálculo ou que a média salarial desse trabalhador esteja abaixo do salário mínimo. E como a gente passou, desde o Plano Real, por um expressivo processo de valorização do salário mínimo, quer dizer, acima da inflação, que ganhou especialmente força durante os anos dos governos Lula e Dilma, a gente tem um salário mínimo atual muito acima do salário mínimo médio. Ou seja, se a gente pega um trabalhador que ganhou sempre o salário mínimo desde 1995, a média salarial dele vai estar em torno de R$700. Se a gente aplica qualquer fórmula de cálculo nessa média, vai estar abaixo do salário mínimo atual, que é da ordem de R$1.000. Ou seja, para 2/3 da população que tem média salarial no seu histórico abaixo do salário mínimo, não há mudança alguma. E aí, pedindo já licença por me alongar um pouquinho demais, a gente entra na questão então de quem que ela afeta, se ela não afeta o trabalhador mais pobre, porque o trabalhador mais pobre vai continuar conseguindo 100% ou mais do que 100% com o tempo mínimo de contribuição. Ela afeta principalmente nós, servidores públicos, e um subgrupo de segurados do INSS que se aposenta por idade, não por tempo de contribuição, e que, enfim, contribuiu por relativamente pouco tempo sobre médias um pouquinho maiores. Aí a gente vai achar aqueles cálculos que estão na internet de alguém que ganharia R$1.900 antes da reforma e depois 1.200. De fato, situações excepcionais como essa podem acontecer, você tem razão, e não existe transição, ao contrário do que acontece com as regras de idade e de tempo de contribuição, a regra de cálculo não possui transição. Para o trabalhador da iniciativa privada que já se aposenta pelo fator previdenciário, já é mais ou menos 40 anos para conseguir 100%. Então, não existe nenhuma grande mudança aí. E aí, acho que a pergunta natural é, olha, se não existe tanta mudança, se os mais pobres são preservados e se os demais não estão tendo tanta alteração, por que está sendo feita? E eu acho que está sendo feita
principalmente para unificar, tratar todo mundo de maneira relativamente isonômica, aplicando a mesma fórmula de cálculo para todo mundo, que como a gente viu aqui no início hoje, a fórmula de cálculo é uma grande confusão, né? Agora, Pedro, um dos argumentos também das pessoas que estão contrárias à maioria da reforma é de que alguns benefícios que hoje a regra proporciona para o trabalhador, principalmente o trabalhador que ganha, em média, 2 salários mínimos, é a questão, outra mudança que está em andamento é a questão do PIS/PASEP, que seria, você diminui isso desse ganho, você não tem mais esse abono salarial. É isso que acontece, né, durante a aposentadoria. Isso, pelos cálculos de quem está estudando isso, impactaria cerca de 13 milhões de pessoas diretamente já com a mudança na reforma. Isso é um fator também que prejudica bastante a renda, principalmente a renda de quem só tem gasta quase tudo que ganha para se manter, porque assim, as pessoas que ganham menos, geralmente, tudo que elas ganham, elas gastam. No Brasil hoje é muito difícil você poupar, quem ganha muito pouco conseguir poupar dinheiro e tal. Isso também não é um argumento forte, e essas pessoas também não seriam muito prejudicadas, sendo que um dos argumentos é que os grandes setores da sociedade não estão tendo o impacto proporcional que essas pessoas teriam, como outros setores, grandes empresas, bancos, enfim. Sem dúvida, Pedro. Esse é um tema muito interessante porque o abono salarial ele é um benefício trabalhista custeado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e não tem nada a ver com previdência. Ele sequer é pago a aposentados. Ele é pago, na verdade, para trabalhadores em atividade, com carteira assinada, quer dizer, com emprego formal, que tem média salarial entre 1 e 2 salários mínimos e aí direito a receber uma espécie de 14º salário cerca de um salário mínimo. Esse gasto também não está crescendo, ele está relativamente estável desde uma reforma feita no governo da presidente Dilma, quando ela apresentou a medida provisória 665 de 2014, que foi aprovada aqui no Congresso em 2015. Então, de fato, existia aí uma motivação fiscal, já se discute há algum tempo a reforma do abono salarial, mas ela foi colocada na reforma da Previdência sem nenhuma mudança, concedendo algum benefício em troca. Por que eu digo isso? Porque existe já há algum tempo a proposta de reformar o abono salarial. Justamente porque ele é um benefício destinado a quem ganha salário com carteira assinada, independentemente do nível salarial da família, ele é considerado um benefício que não chega mais aos mais pobres dos pobres. Então, ele é um benefício pouco pago, por exemplo, no Norte e no Nordeste. É um benefício concentrado em São Paulo, na região sul do Brasil, por exemplo. E por isso se discutia, por exemplo, o Banco Mundial tem uma proposta de reformar o abono salarial e usar os recursos para pagar, por exemplo, o subsídio ao emprego daqueles que estão excluídos do mercado de trabalho há muito tempo, ou dos jovens, ou seja, ele sofria alguma reflexão no sentido de, olha, é uma política que gasta dezenas de bilhões de reais para quem já tem emprego num país que tem muita gente desempregada. Dito isso, a proposta de reforma da Previdência não toca em nada nesse sentido, ela simplesmente corta e não entrega nada no lugar. Esse é um tema que ainda está sensível aqui na casa, foi o tema que teve um destaque ali na CCJ, que foi a votação e que resultou em empate, sendo desempatado pela presidência da comissão. Então, acho que ele ainda vai ser discutido bastante nas próximas semanas e tem um impacto fiscal relevante da ordem de 90 bilhões de reais em 10 anos. A gente ainda tem muita coisa para discutir, inclusive os senadores têm no plenário para discutir sobre isso, e a gente vai continuar com a participação do Pedro aqui no próximo programa, falando sobre outro ponto importante aí da reforma da Previdência. Eu agradeço mais uma vez você estar aqui presente com a gente na rádio e na TV. Um grande abraço, boa semana de trabalho para você. Eu que agradeço, boa semana.